Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou Marconi Heringer e na videoaula de hoje nós vamos fazer uma fachada frontal de uma casa, ou seja, uma elevação, como também é conhecida, ou o equivalente no desenho técnico à vista frontal. Então, hoje eu vou falar sobre isso a partir da planta baixa do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre como fazer uma planta baixa, assista o vídeo primeiro e depois volte aqui nessa videoaula. Você que trabalha com construção, é marceneiro, serralheiro, trabalha com drywall, aprender desenho técnico vai te ajudar muito a interpretar as plantas, apresentar para o cliente suas ideias, vender mais e gastar menos. Faça o curso de desenho técnico comigo, cursodedesenhotécnico.com. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, clique aqui embaixo em mostrar mais, acesse um de nossos grupos. Ou baixe o material de desenho técnico para você estudar em casa. Vamos então à nossa videoaula. O que a gente vai fazer aqui primeiro é uma fachada. Você pode começar o desenho pelo corte, mas a aula de hoje a gente vai focar em fachada. Então, só para a gente poder lembrar, esse aqui é uma maquete, né? Então a gente tem aqui a planta de cobertura, que seria ela vista de cima. Se eu tirar o telhado juntamente com a laje, eu vou ter a planta da casa, que é o que a gente fez na aula passada. E o que seria a fachada? Seria eu ver a frente da casa, mas com o telhado, né? Então essa seria a fachada, é o que nós vamos desenhar. Mas não dessa casinha de maquete, né? Mas sim dessa casa que nós estamos desenhando aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a fachada aqui, mas lembre-se que eu falei, faça essa planta baixa e guarde-a. Por quê? Porque nós vamos usá-la agora para desenhar a fachada. Isso mesmo, a partir desta planta, a gente vai pegar algumas medidas que vai nos facilitar. Eu estou utilizando a prancheta A4 porque a câmera fica melhor assim do que utilizar uma prancha maior. Mas o certo é você fazer todos os desenhos em uma prancha só, ou vários desenhos em algumas pranchas, né? Lógico que você não vai fazer, principalmente se o prédio for grande e tudo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é alinhar esse desenho de cima. Quer dizer, vou colocar meu esquadro aqui e vou me certificar que esse desenho está alinhado aqui. Eu vou precisar, na verdade, de algumas partes dele, não todas. Então, a parte principal que eu preciso são essas referências aqui até a varanda, até aqui. Então, aparecendo isso aqui, para mim já está bom. Então, eu vou alinhar aqui o esquadro. Vou colocar uma fita mágica, aquela fita que não deixa resíduo, né, que eu já indiquei aí, para certificar que esse desenho não vai movimentar. Beleza. Vamos começar então a nossa fachada. A primeira coisa que a gente vai fazer então, linha base do terreno. E agora eu vou marcar a linha do piso. O que seria essa linha do piso? A casa não começa necessariamente no nível do terreno, ela normalmente é um pouco para cima, ela tem um piso, um contrapiso que vai fazer ela ficar um pouco para cima. No caso dessa planta, essa casa está a 25 centímetros acima do terreno. O nível acima, né? 25 centímetros. Então eu vou marcar aqui os 25. Então a construção, na verdade, vai estar aqui, ó, nesse nível, 25. Eu não preciso de fazer de fora a fora, porque eu vou desenhar mais ou menos onde está o telhado. Então tá ótimo. Bom, feito isso, agora eu vou pegar as principais referências. Olha só, se eu olhar daqui para lá, né, então a fachada eu estou vendo daqui para lá. Então eu vou enxergar essa parede. Se eu enxergo essa parede, alinhando o esquadro aqui, eu consigo pegar a medida por ela. Olha. Eu coloco o esquadro aqui e vou deslizar o esquadro até ele atingir esse ponto. Quando ele atinge esse ponto, eu vou desenhar minha parede aqui embaixo. E qual que vai ser a altura dessa parede? Depois a gente vai desenhar. Por enquanto eu não estou preocupado com isso. Então eu vou pegar as minhas medidas todas horizontais. Olha só, agora eu vou deslizando o esquadro, chega aqui tem uma janela. Então eu vou desenhar a marcação da minha janela, que depois eu meço certinho, tá? Aqui o fim da janela. Aqui o fim dessa parede. Continuando aqui, daqui, como aqui é vazado, né, aqui é uma varanda, eu vou deslizando e aqui eu tenho uma janela também, uma pequena abertura, né, que eu vou marcar aqui também. Essa abertura ela vai ser mais alta lá na planta da casa. A segunda abertura. E aqui a gente tem uma parede que faz uma função estrutural, também faz parte do desenho da casa e segura a varanda, né? E aqui o fim da varanda. Bom, eu já posso marcar aqui também, aproveitando as medidas, o fim do telhado.
e o início do telhado aqui, o beiral, né? Vou colocar mais alto aqui. Então eu fiz as marcações, essas linhas se referem aos elementos aqui em cima. Então ótimo. Qual que é a medida da casa então? Então no caso dessa casa aqui, ela vai ter 2,60 metros de pé direito. Então significa o seguinte, que a partir dessa linha base, né, da linha do piso, eu vou marcar 2,60 metros. Então a laje dessa casa vai começar nesse nível. E o telhado, aí a gente vai ter mais ou menos 10 centímetros de laje, e o telhado vai se apoiar, depois daqui, 25 centímetros. Então esse ponto é o ponto da laje, aqui é onde o telhado se apoia, né? Onde o telhado vai se apoiar. Então vou marcar aqui ó, o apoio do telhado de um lado e do outro, né? Lembrando que aqui o beiral é onde o telhado termina. Então a inclinação desse telhado aqui, ela vai ser uma inclinação de 27%. O que significa isso, né? Que a cada metro que a gente anda aqui, a gente cai o telhado em 27 centímetros. Então 27%. 27%. Então eu tenho que saber qual que é a distância total da casa. Para ser preciso, né, a largura dessa casa é 6,45 metros. Eu vou pegar a largura total, 6,45 metros, e vou dividir por 2. Por que por 2? Porque esse telhado vai ser um telhado de 2 águas. Ou seja, ele vai ser igual esse aqui, ó. Então, eu tenho uma inclinação para um lado, uma para o outro. Então a inclinação ela vai contar apenas da metade para cá. Então, dividindo por 2, 322,5 centímetros para cá. Agora eu quero saber quanto é 27% disso, né? Quanto que é 27% de 322? Então eu vou multiplicar por 0,27, porque eu quero saber quanto que o telhado vai cair a cada metro. Então a queda total do telhado ela vai ser de 87 centímetros. Então 87,07, vamos arredondar aqui para 87, tá? Então olha só, se o telhado ele vai se apoiar nesse ponto aqui, agora eu vou encontrar a metade dessa distância. Vou fazer uma linha aqui, uma linha de construção, depois eu vou apagar. E vou marcar a metade de 6,45 metros. A metade vai dar 3,22 metros, que vai ser aqui. Então o que eu falei? Que a queda dessa inclinação ela é igual a 87 centímetros. Então eu vou fazer uma linha aqui para cima. Agora eu vou marcar esses 87 centímetros. Vamos lá, 85, vai dar mais ou menos aqui na metade, então vai dar nesse ponto, ó. Nesse ponto. Então, eu vou ligar este ponto ao limite do telhado. E agora, do lado de cá, vou fazer a mesma coisa. Vou ligar este ponto, que é o ponto, né, mais alto, à altura de 87. E esse telhado ele vai vir, aqui ele vai terminar onde a gente marcou o beiral aqui, ele vai terminar aqui, e aqui ele vai terminar nesse ponto aqui. Bem, o que é importante a gente lembrar é que essa inclinação é 27%. Quer dizer o seguinte, que a cada metro a gente baixa 27 centímetros, né? Inclinação de 27%. A cada 100 centímetros eu baixo 27. Então para a gente poder conferir agora, eu vou fazer uma conta contrária, olha. Eu tenho 6,45 metros, 645 centímetros, dividido por 2, eu tenho 3,22 metros. Agora eu vou dividir isso por 100, então eu tenho 3,22 metros. E agora eu vou multiplicar isso por 27 centímetros. Então minha queda é 87,075. Quer dizer, a diferença desse ponto para este ponto aqui, ó, 87,075. E isso aqui vai apenas continuar a queda do beiral, eu vou usar a mesma inclinação. Então a medida que eu peguei é daqui até aqui, cai 87 centímetros. Como eu quero saber a partir da laje, então eu encontrei a distância daqui até o meio da casa, subi os 87 e coloquei aqui. Bom, agora, se eu quiser saber se dá para colocar uma caixa d'água aqui, eu vou ter que seguir algumas instruções, né? Porque eu tenho que projetar a caixa d'água. Então isso eu vou fazer uma aula específica sobre essa questão da caixa d'água, para a gente poder entender, tá? Então vamos lá terminar a nossa fachada. Outro ponto importante de dúvida é o seguinte, nesse caso eu estou usando o livro do Montenegro, eu mexi algumas pequenas medidas aqui, mas basicamente estou respeitando as medidas dele.
E ele definiu que essa inclinação seria 27%. Mas por que trabalhar com essa inclinação de 27%? Por que não poderia ser 10%, 50%, 100% ou em graus? A inclinação ela vai depender do tipo de telhado. Se for uma laje, por exemplo, maciça, né, de concreto armado, você tem algumas inclinações indicadas. Se for uma telha cerâmica, você tem outros tipos. Telhas de concreto, você tem outro tipo. Telha de amianto, telha ecológica. Então, vale a pena você pesquisar telhas de zinco, por exemplo, né? Então, vale a pena você pesquisar o fabricante da telha e ver a inclinação mínima indicada. Outra coisa que determina a inclinação é o local onde vai ser construída a casa. Por exemplo, um local onde chove muito, tem muita umidade, inclinações baixas não são muito indicadas. Mesmo que você tenha uma telha que permita essa inclinação. Um lugar, por exemplo, que você tenha neve, aí você não pode ter telhados retos, né? Porque você vai ter um acúmulo de neve ali em cima e o telhado pode desabar. Então essas coisas são importantes, tá? Então aqui a gente vai fazer um telhado bem clássico, né? Um telhado assim mais colonial. Então eu vou marcar, só para ficar bem representado, 10 centímetros aqui para cima, que seria da madeira, mais 5 centímetros que seria da telha. E aqui vamos fazer a janela. Bem, a janela ela tem uma altura. A janela, a altura total dela aqui vai ser igual à altura da porta, que é 2,10 metros. Então eu vou marcar 2,10 metros aqui. E essa janela, como essa casa é no nível térreo, pode ser assim, né? Ela começa a 90 centímetros do chão. Então vou marcar aqui. Então marquei aqui, ó, do chão até lá em cima 2,10, 90 centímetros. É interessante que a altura final da janela seja 2,10 para que ela fique alinhada com a porta, né? Então essa é a abertura da janela. Essas duas aberturas menores aqui, elas têm 40 centímetros e elas são alinhadas com essa janela. Então eu vou apenas marcar do lado de cada janela mesmo, os 40 centímetros. E vou transferir para lá, ó. Então vai ser a altura total da janela. Vou descer o esquadro, né? Se for régua T, você apenas desce também. E aqui vai ser o vão. Agora a gente tem essa parede aqui, que ela vai chegar até a laje. E aqui, como a gente tem, ó, a marcação da laje ela é aqui, aqui a gente vai enxergar então um triângulo no início dessa laje, né? Então aqui a gente tem essa parede e esse fundo nós vamos enxergar um triângulo até o telhado. Essa marcação aqui porque a gente vai enxergar um triângulo. Eu vou apagar um pouco as linhas aqui para ficar mais fácil de enxergar. As linhas de deconstrução, que não são mais necessárias, né? E vou fazer agora a parte do telhado. Feito isso, eu posso detalhar um pouco mais a esquadria da janela, né? Eu vou fazer aqui uma janela bem simples, de 3 folhas, que é conforme está o próprio projeto. E a representação do vidro pode ser feita com 3 traços inclinados em tamanhos diferentes, como se fosse o reflexo do vidro. Agora, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, eu vou passar a caneta nanquim. Normalmente a fachada ela não leva cota e a gente vai utilizar para os elementos que estão mais na frente a caneta mais grossa, os elementos que estão mais atrás a caneta mais fina. Então, como essas janelas, se a gente observar essas aberturas, elas estão mais profundas aqui, então o que está mais na frente, vamos utilizar a caneta mais grossa. Então, essa é a fachada frontal da casa, ou a vista frontal. A gente utilizou a planta para fazer como referência,
E agora nós vamos fazer a vista lateral, a fachada lateral, e para tanto a gente vai utilizar a fachada e a planta como referência. Nós vamos aproveitar, existem várias medidas aqui verticais, existem várias medidas aqui horizontais, nós vamos tirar delas e eu vou mostrar como que a gente utiliza essa técnica para poder fazer. Tá ficando bem legal o projeto e depois eu vou explicar como que eu diagramo tudo isso, coloco o vegetal por cima e fica bem legal no final das contas, ok? Grande abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo.